Hoje vou falar sobre o primeiro triunvirato até a morte de César. Com a crise republicana após a morte do ditador Sulla e a conjuração de Catilina, em que Cícero, com seu famoso dom de oratória, conseguiu desmascarar Catilina. Logo, alguns anos depois, 3 generais romanos entraram no acordo. Dividiram o governo em 3. Crassus, o general Crassus, o famoso general que derrotou os gladiadores de Espartacus, Pompeu, que derrotou a revolta de Sertório na Espanha e também derrotou os piratas do mar Mediterrâneo, e César, um jovem general que vinha num processo de ascensão. No mapa fica as áreas em que eles ficaram comandando. Na Espanha ficou Pompeu. Na Gália Narbonensis e na Cisalpina, no sul da França e norte da Itália, ficou sob o comando de César. E no Oriente, na Síria, ficou sob o comando de Crassus. Porém, Crassus lançou uma campanha contra o Império Parta. Os partas cercaram o exército romano em Carras, exterminaram as legiões romanas e mataram Crassus. Com isso, rompeu o equilíbrio do triunvirato. Com a morte de Júlia, filha de César, que estava casada com Pompeu, a aliança entre os dois se desfez. César ainda faria outras propostas de casamento para unir os dois generais, mas Pompeu as recusou. César, algum tempo antes, se lançou à conquista da Gália. No início, essas tribos estavam separadas e a conquista foi fácil. César também enviou algumas expedições até a Britânia, hoje a Inglaterra, mas essas não resultaram em nenhuma conquista. Um gaulês chamado Vercingetorix conseguiu unir as tribos gaulesas da Gália e conseguiu cercar o exército romano em Alésia. Porém, César conseguiu derrotar os gauleses e com isso anexou a Gália ao Império Romano. Logo após o mandato dele, no ano 50, terminar, o Senado o chamou, ameaçando processar ele. Ele, após a perda do mandato dele de governador, perdeu a imunidade dele e ficou com medo de perseguição. Portanto, se recusou a ir a Roma e então ocorreu o famoso acontecimento em que ele cruza o rio Rubicão, que era a fronteira onde os generais romanos não podiam ultrapassar, no ano 49, e com esse fato, ele então entrava em guerra com Pompeu
E era um fato muito notório, esse fato dele cruzar o rio Rubicão, porque era a fronteira que era permitida aos generais romanos. Portanto, marcava uma nova fase, né, um novo ápice da crise da República Romana. Pompeu, que estava aliado aos senadores de Roma, abandonou Roma porque sabia que não podia defender ela. Portanto, ele enviou seu exército para a Península Balcânica, onde pretendia enfrentar César. A famosa Batalha de Farsalos, na Grécia, em que César, com um número muito menor de soldados, conseguiu derrotar Pompeu. Este fugiu para o Egito, mas foi assassinado lá. César seguiu. Chegou ao Egito, onde era um aliado de Roma e já tinha um processo na prática de vassalagem ao Império Romano. Lá havia uma divisão entre Ptolomeu XIII e Cleópatra, irmãos que, porém, eram casados e governavam o Egito. César não gostou da morte de Pompeu. E logo depois disso, os egípcios, com Ptolomeu XIII, se revoltaram contra César. E aí ocorreu a famosa Batalha do Nilo, onde ocorre a morte de Ptolomeu XIII e César se apodera do Egito, se apaixonando por Cleópatra e tendo um filho com ela. Logo depois disso, ele retorna a Roma, para daí combater os remanescentes do exército de Pompeu. Na África, ele enfrenta o senador Catão e Metelo Cipião. Com a derrota destes, esses dois senadores cometeram suicídio. Na Espanha, Pompeu VI também tinha um exército que foi derrotado. Portanto, César restaurou a unidade romana. Quando ele retornou para Roma, ele parecia invencível. Começou a fazer reformas políticas e a reunir vários poderes. Ali ele planejou vingar a derrota do general Crassus e planejou a conquista do Império Parta, na Pérsia. Porém, os senadores, com inveja do crescente poder de César e com medo dele se tornar rei, liderados por Brutus e Cássius, conspiraram contra ele. O famoso acontecimento chamado Idos de Março, em março de 44 anos antes de Cristo, foi quando ocorreu o assassinato de César dentro do Senado, onde os senadores o apunhalaram até a morte. A conspiração quase foi revelada. Um romano chegou a enviar um papel para César na entrada do Senado para avisar a ele sobre a conjuração, mas ele, achando que era apenas uma petição comum, não olhou. Trebônio segurou Marco Antônio lá fora do Senado para que este também não fosse assassinado, já que Brutus tinha imposto essa condição de não matar Marco Antônio. Cícero, famoso orador, não participou da conspiração, apesar de ter sido favorável a esta. Júlio César tinha tido um caso com Servília, a mãe de Brutus. Possivelmente Brutus era filho de César,
Por isso a famosa frase: até tu, Brutus, meu próprio filho. No momento que os senadores começaram a apunhalar ele, ele conseguia com os braços se defender, mas quando viu Brutus na conspiração, desistiu de defender a própria vida e permitiu que o matassem. Com isso, com a morte do general Júlio César, tem o fim dessa fase da história romana, que vai ter prosseguimento no segundo triunvirato. Por favor, quem assistiu o vídeo e gostou, dê uma curtida, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado.